acompanha nesta segunda sessão de ciclismo nos canais do Eurosport. Como tu dizes, os dois homens que já ontem tinham andado escapado num grupo maior quantidade de ciclistas, hoje acabam por, eu diria que quase arranjaram ali uma aliança muito cedo na etapa, pela luta da montanha, mas onde mais uma vez o dinamarquês da Sotal leva a sua vantagem, como tu dizes, novamente folha limpa no que toca aos pontos que havia em jogo no dia de hoje pelo Prémio da Montanha, pela classificação do melhor trepador. Mas não é uma segurança, porque já deu para perceber que o homem da Total está com um empenho máximo também, e nos próximos dias vai ser novamente uma grande guerra entre estes ciclistas, e outros que ainda não pontuando também poderão estar a pensar em chegar e ser reis da montanha no final da semana. Em relação àquilo que está a acontecer aqui no pelotão, pois vamos tendo talvez com alguma surpresa a equipa da Lotto Intermarché a trabalhar, porque ontem o Vito Brett esteve muito bem, vai de camisola verde, portanto fácil de o identificar. São eles que trabalham nesta altura, acreditando que depois do segundo lugar da etapa número 1, hoje pode ser o dia de glória desta equipa, e com isso também poderem chegar à liderança da própria competição. Uma etapa que eu diria que está morna por incidência de apenas dois homens na frente. A velocidade da etapa não é tão elevada como no dia de ontem. Ontem andou-se muito rápido, acima dos 45 de média. Hoje as coisas são diferentes, e portanto vamos ver o que é que esta etapa nos vai oferecer na parte final. Se vai haver vento lateral, que pode ser o único obstáculo, porque hoje não há montanhas como no dia de ontem. Ontem a etapa foi marcada pelo aquele circuito final, que acabou depois por trazer também problemas no último quilómetro, com duas quedas a acontecer e o pelotão a ficar bloqueado. Hoje não me parece que seja esse o problema, e vai haver talvez mais confusão, porque mais gente vai ter capacidade de trabalho para ajudar os sprinters a colocarem-se e a tentarem chegar à vitória, porque há muita gente aqui com capacidade de vencer. Vamos muito provavelmente a caminho de um final ao sprint, porque o vento que existe é um vento muito fraquinho, muito débil, e sopra em direção a sul, portanto sopra a favor dos corredores. Isso significa que ativam-se as equipas dos sprinters, por exemplo, a equipa da Cofidis, que ontem colocou o Milan Fretti na quarta posição. Brian, déjà dites-nous comment s'est passé hier, c'était un final chaotique, comme espéré. Ouais, c'était un final difficile. Après, Milan fait quatrième. On était un peu déçus parce que je pense qu'il avait clairement les jambes pour faire mieux. Il a un petit peu perdu ma roue dans le dernier virage, et ensuite moi j'étais clairement dans la roue à Lamperti à 400 mètres et je voyais pas de Milan, et je l'appelais, il était pas là, et du coup je me suis écarté pour pas lancer et le mettre encore plus en difficulté. Donc voilà, on a confiance en lui aujourd'hui. Ça va être encore un sprint musclé, et il faudra trouver le bon timing. Sprint musclé mais vraiment différent, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ce sprint? Ouais, ça va être différent. On va avoir la vent de face toute la journée. Ça va pas rouler super vite. En tout cas, on l'imagine, on verra. Hein, c'est les coureurs qui font la course. Et puis, toute l'approche, ça va rouler en boule comme à Paris-Nice, hein, avant d'arriver au sprint intermédiaire. Et après, il faudra avoir le bon timing. C'est une arrivée, je crois, qu'on a fait il y a 2 ans. Et voilà, on la connaît, on l'a bien étudiée. Et on va essayer de bien manœuvrer. Juste une dernière chose, j'ai vu un bandage sur le bras de Milan, j'ai pas eu le temps de lui demander, est-ce qu'il est tombé hier? Ouais, il est tombé hier au milieu de course, sans trop de gravité, il s'est pas fait trop mal, il s'est un peu égratigné le bras, mais sinon ça va. Merci beaucoup, bonne course. Conferimos as palavras de Brian Cocar, que nos ia contando desde logo que não há nenhum problema com o Milan Fretin, que, se repararem, leva uma proteção num dos braços, um curativo num dos braços. Isso significa que ele ontem foi ao chão, não no final da etapa, onde houve aquela queda massiva, mas durante a mesma, dizia o Cocar. São apenas uns arranhões, portanto, nenhuma preocupação quanto a isso. Ele está bem, ele está forte. Vamos voltar a confiar nele para o final. O Brian Cocar está no papel de lançador do Milan Fretti nesta corrida.
Ontem o Frettin foi quarto, mas o Coquard diz que ele podia ter feito muito melhor, porque o Frettin ontem perdeu a roda do Coquard na última curva. E o Coquard diz: eu estava mesmo atrás do Luc Lamperti a 400 metros do final, mas não consegui ver o Milan. Chamei por ele, mas ele não estava lá, portanto abri para o lado para evitar lançar pois outro ciclista e para o colocar em maiores dificuldades. Portanto, o Brian Coquard sempre controlando todas as incidências do lead-out. Ele por vezes sprinter, nos finais um pouco mais seletivos, nos finais mais potentes, o que requerem maior potência, melhor dizendo, pois deixa para o Milan Frettin, que é um ciclista mais rápido, é um mais puro sprinter. E diz também o Brian Coquard que em termos daquilo que esperam para a etapa de hoje, ou que esperavam ao início, diz ele que é um final que já fizemos há 2 anos, portanto temos-lo bem estudado. Sabemos que vai ser preciso manobrar bem nos últimos quilómetros na aproximação à meta, mas em princípio tudo tranquilo para se fazer aqui um bom final. Chamava ele também aqui a atenção para o facto dos ciclistas hoje estarem com o vento não totalmente de cara durante todo o dia, o que é uma situação um pouco estranha, tendo em conta que eles partiram dos arredores de Paris e a jornada é toda em direção a sul. O vento também sopra em direção a sul, portanto, quando muito, mesmo sendo um vento relativamente fraquinho, diz-nos a lógica que podiam levar com o vento de costado, meio lateral, meio de costado, mas nunca de cara. E talvez possa ser aqui alguma indicação errada de que o vento não esteja em direção norte-sul, mas sim de sul-norte, e se assim for, as palavras do Coquard passam a ter total sentido. A indicação no site do Paris-Nice, que nesse aspecto é um site que também ajuda bastante a perceber aquilo que se vai passando na corrida, é de que temos nesta altura, efetivamente, vento a entrar-lhes ligeiramente diagonal, portanto não entra totalmente de cara, mas entra-lhes ali um bocadinho na diagonal, não chega a ser vento lateral, nem vento de cara, mas também, muito honestamente, com ventos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 km por hora, não é por aí que temos a possibilidade de cortes no pelotão. Agora, ajuda a explicar o porquê nesta altura temos apenas 42 de média. Sim, acaba por não ser um vento forte, seja para prejudicar ou beneficiar, ainda para mais com 2 ciclistas apenas na frente da corrida, acaba por não ser um cenário perfeito para uma velocidade muito elevada, num terreno, eu diria, mais fácil do que a etapa de ontem. Até porque amanhã vamos ter um dia muito importante e eu acho que as equipas hoje precaveram-se de forma diferente, sabendo que a fuga provavelmente iria ter muito pouco a possibilidade de terem sucesso, e houve então esta, digamos, rivalidade saudável entre os dois que estão agora a ser apanhados, porque foram aqueles que pontuaram mais no dia de ontem na montanha. Hoje voltaram a ter essa guerra entre os dois, sempre favorável ao dinamarquês. E amanhã, o dia do contrarrelógio, eu acho que fez pensar a muita gente que noutras ocasiões lá mais para a frente vão procurar estar na frente da corrida, mas hoje, dia de pouparem esforços para os 23 km de contrarrelógio coletivo, dia de estarem a 100% para tentarem proteger e lançar o seu sprinter nas devidas condições, porque ontem foi um sprint caótico, não só porque as estradas eram técnicas e em alguns períodos estreito, e isso fez com que alguns sprinters acabassem por não conseguir fazer a colocação correta. E a preocupação de hoje, eu acho que das várias equipas que têm objetivos de sprintar e discutir a vitória hoje, é essa mesma, é energia total, terem não 2 nem 3 ciclistas, terem 5 ciclistas junto dos sprinters naquela parte final, que vai ser certamente de muita velocidade, e os tais 42 de média da etapa até agora vão aumentar garantidamente. Já vamos olhar para o final em detalhe. Esta aproximação a Montargis. Momento tudo tranquilo, até Jonas Vingegaard se dá o luxo de passar pela parte de trás do grupo. Mathieu. Breakaways. Mathieu.
breakaways, Bourlin. Slow, fast, velodromes, mud, demi, yellow, rainbows, fans, Alpe d'Huez, Tadej, mechanicals, podiums, madness. How much can you handle? Follow the cycling season live on Eurosport and streaming on HBO Max. Continuamos a caminho de Montargis. Recordava há pouco o Brian Cocard, que aqui já se fez um final na história recente do Paris-Nice. Foi precisamente um final há 2 anos, ganho por Arvid de Klein, sprinter neerlandês da Tudor, que na altura bateu Lawrence Pitty, que estava na Groupama. Hoje em dia o Pitty está na equipa da Red Bull e está aqui a correr hoje. O Arvid de Klein não está dentro da equipa da Tudor porque está a recuperar de lesão. Mas na altura também Dylan Groenewegen, Danny Van Poppel, Sam Bennett, Gerben Tyson, Mats Pedersen, foram tudo corredores que terminaram no top 10 em Montargis, esse dia da vitória de Arvid de Klein. A última vez que não tivemos sprint na chegada a Montargis foi há 22 anos. Corria a época de 2024 e a vitória foi para Pedro Orrilho, correndo pela Quick Step da Vitamon. Pedro Orrilho, nesse dia, conseguiu enganar o pelotão. Se forem ver hoje em dia a chegada, eles chegam todos juntos com o mesmo tempo, mas a verdade é que o Pedro Orrilho vinha na frente. Foi uma etapa muito atacada e o Pedro Orrilho acabou por resistir à aproximação do pelotão. Pedro Orrilho, que foi aquele ciclista que ficou mais conhecido por se ter despenhado numa ribanceira, numa queda absolutamente arrepiante no Giro de Itália, julgo que em 2009. E teve que ser resgatado, enfim, de uma forma muito, muito cuidadosa, não só para não se lesionar ainda mais do que aquilo que estava, mas foi a queda que acabou com a sua carreira. Ele nunca mais voltou a correr desde esse dia. Sim, acabou por... Recordo-me desse dia porque foi dramático. O tempo que demoraram a tirar o ciclista espanhol dessa ribanceira que tu fazes referência, porque foi em alta velocidade que ele sai disparado da estrada e demorou muito tempo a parar e acabou por fraturar, se não estou em erro, o fémur. E depois disso acabou por completamente se afastar da sua vida profissional enquanto ciclista. Foi um ciclista que também ficou ligado à história do Paris-Nice com a tal vitória em Montargis e também ganhou na Volta a Portugal em 2000, quando corria pela Vitalício Seguros, Grupo Generali, batendo em Gouveia vários espanhóis, entre eles o atual organizador da Volta a Portugal, Ezequiel Mosquera, que estava na Paredes Rota dos Móveis. Está um dos muitos ciclistas que nós podemos nos gabar de lançarem as suas carreiras com vitórias em estradas portuguesas. Sim, porque ele ganha em 2000 e em 2001 aparece já na Mapei Quick Step, que foi no fundo a equipa onde ficou várias temporadas, depois assinou pela Rabobank. Era uma fase em que a Rabobank contratava muitos espanhóis, chegou a ter o Oscar Freire, depois também chegou a passar por lá o Luís Leão Sanches, nem todos se adaptaram. O Luís Leão Sanches, por exemplo, não se adaptou, mas o Oscar Freire e o Pedro Orrilho fizeram boas carreiras na Rabobank. Exatamente. Estava-me a recordar desse ano de 2000, que tu fazes referência da primeira das vitórias do Orrilho, o tal ano que o Vítor Gamito quebrou o inguiço de ser segundo na Volta a Portugal. Esse ano 2000 foi o ano que marcou a vitória do ciclista português, na altura ao serviço da Portas da Ravessa, que bateu Klaus Müller e Zitchenko. Zitchenko, inclusive, tinha passado por essa equipa da Vitalícios, na altura a correr ao serviço da equipa portuguesa da LA Pecol. Se não me engano, era uma equipa que tinha um maiô vermelho e branco.
Exatamente. Essa do Vitalício, certo? A da Vitalício, Exatamente, sim, porque é. a porta da Ravessa era em tons esverdeados, azuis. Mas também chegaram a ter o equipamento meio vermelho. Num dos primeiros anos, aliás, nesse ano do Vítor Gamito, era à base de vermelho e preto. Eu, por acaso, não me lembrava. Lembrava-me, remetia-me mais para outras cores. A porta da Ravessa. Realmente, há equipas que aparecem no nosso imaginário e que acabam por deixar a sua marca. Nós já tivemos equipas com nomes bem curiosos, marcas bem curiosas, de produtos bem curiosos. Se fôssemos fazer um historial das equipas portuguesas e dos seus nomes, acho que era um trabalho muito giro e que ia certamente reavivar algumas memórias. Não sei porquê, mas sempre fiquei com algumas equipas na memória. A Troia Marisco, é um nome genial para uma equipa de ciclismo. Começou como sub-23, esta equipa do Troia Marisco, onde eu cheguei a estar ao lado do Vítor Gamita. Fomos colegas de equipa na altura, onde também passou o Manuel Liberato, o Alexandre Rodrigues, ciclistas que depois também passaram a profissionais e tiveram o seu sucesso. Quem é que não gosta de uma equipa que tem marisco, não é, Paulo Martins? Devia ser umas apresentações espetaculares. E acima de tudo, bons patrões. É das coisas, para lá da competitividade que nós tínhamos na altura enquanto sub-23, na altura não éramos chamados como sub-23, era os amadores, portanto não tínhamos ainda o estatuto sub-23, eram as equipas amadoras, quando eu corria no Troia Marisco, mas com a idade sub-23. E o Troia Marisco, na altura, enquanto equipa amadora, dava grandes dores de cabeça às equipas nacionais, já no escalão profissional, porque ganhávamos bastantes corridas a esse nível, e por isso eu faço a referência do Vítor, do Manuel Liberato, do Alexandre Rodrigues, de outros mais ciclistas que por lá passaram e que chegaram ao ciclismo profissional e tiveram o seu sucesso também. Realmente era bem vermelhinha a camisola da porta da Ravessa com letras amarelas. What to know about the sprint of today is quite flat this time. Bit technical at around 3K to go, I think, more or less. What can you tell us about the last week? Yeah, you have, like you say, some corners, some roundabouts. Generally, I think it's a good thing because it maybe makes it a bit more safe because less people can fight for victory. So yeah, it's super important to arrive in a good position last 3K, and yeah, from that moment, I think you need to fight always, yeah, to stay in front, and then yeah, you have the last corner, and like I said yesterday, then I'm looking for the wheels for Fritin, for Girmay, and yeah, I hope to be there to make a podium finish would be nice, but yeah, I try my best. Mais um ciclista que hoje vai tentar ganhar a etapa, ficaria já contente por estar na discussão da mesma e terminar no pódio. Phil Bauhaus, da Bahrein, corredor que ia ali descrevendo o final. Não é um final particularmente técnico, podemos também passar os olhos, aproveitando aqui a entrevista do Phil Bauhaus, porque ele ia fazendo aqui a descrição da abordagem à meta, mas nós também podemos fazer a nossa própria abordagem à meta. E o Bauhaus, aquilo que ia dizendo é que é preciso ter a posição ganha quando estamos já ali na última rotunda. Basicamente, os corredores nos últimos quilómetros, nos últimos 5 quilómetros, vêm em grandes avenidas, já dentro da cidade de Montargis, mas há um período, ali mais ou menos aos 3.300 metros para o final, um período bastante sinuoso, em que passam duas rotundas, têm 2, 3 curvas relativamente apertadas, que é quando passam o rio. Quando passam para o lado de lá do rio, voltam a uma avenida, aí mais ou menos aos 2.300 metros, tem ali uma avenida bastante longa, nova rotunda à direita, para entrarem na avenida do General Leclerc. E aí enlaçam avenida atrás de avenida. Portanto, nos últimos 2.300 metros tem uma primeira avenida, rotunda à direita, segunda avenida, entram no quilómetro final, nova rotunda com passagem apenas pela direita e entram na avenida Charles de Gaulle, onde vão terminar. Portanto, é um final bastante interessante, onde os lead-outs vão ter um papel preponderante.
hoje há espaço para fazer esse trabalho de preparação do sprint, mas é preciso ter muita atenção ali à passagem pelo rio, porque entre as rotundas que vão ser passadas todas pela direita, exceção feita à penúltima rotunda, é preciso ter muito, muito cuidado. Há claramente aqui um ponto vermelho assinalado dentro dos carros de todos os diretores de equipa hoje aqui nesta etapa, que é ali a passagem aos 4 km para o final, porque eles sabem que depois vai haver quase que um mini sprint para entrarem bem colocados na zona mais técnica. Ali o período entre os 3.300 metros e os 2.300 metros é o período mais conflituoso da jornada, mais sinuoso, porque a partir daí já entramos numa sequência de 3 rotundas para os 2.000 metros finais. Aliás, de rotundas não, uma sequência de 3 avenidas, queria eu dizer. Vamos ver se o Phil Bauhaus hoje consegue sprintar pela equipa da Bahrein. A etapa já está com um pelotão compacto desde há algum tempo esta parte. A fuga foi alcançada ao quilómetro 59 para o final. A fuga com os 2 homens que ocupam o primeiro e o segundo lugar na classificação da montanha, o líder Kasper Pedersen e o segundo classificado Mathis Leber. Próximo ponto de interesse. Estamos a 2 km aproximadamente, 2,5 km do sprint bonificado. Formação da Lidl Trek bem na frente, como já esperávamos por esta altura. O Naius deve ir ali escondidinho, porque quem vamos vendo são ciclistas de apoio, como Scoyens, como Vachek. E aqui atrás, em Amena Cavaqueira, os franceses. Barret Pantre, Lenny Martinez. Eu acho que em vez de estarem em Amena Cavaqueira nesta altura, Paulo, deviam estar um pouco mais atentos e estar lá na frente. Mas não são os únicos, porque o Jonas Vingegaard está totalmente desligado do sprint. Sim, está completamente desligado. Não, para mim é uma surpresa vê-lo nesta posição. Sabendo que existe ali segundos que podem ser alcançados por rivais diretos, apesar de que amanhã é o tal contrarrelógio coletivo que pode-se fazer diferenças, mas ainda assim eu gostava de ter um panorama maior e com uma vista maior do pelotão para perceber como é que as equipas estão posicionadas, porque obviamente nesta altura quem está atrasado não consegue passar à frente, não vale a pena correr riscos, porque a corrida está e a estrada está completamente bloqueada, cá está aquilo que eu pedia. A Lidl Trek bem posicionada, claro. Sim, o Ayuso está na rota do Vachek. Claro, Vachek, Scoyens, portanto 2 homens rápidos e depois um quarto elemento a fechar a porta para que ninguém se meta com Craig Anderson, portanto é uma guarda de honra que a Ayuso tem atrás de si, onde logo de seguida vem a equipa da Ineos. Mas isto é a intenção clara da Ayuso ir à procura de bonificações e, portanto, deixa de ser uma novidade. O Zingel parece-me ser o homem da Visma que tenta a todo custo ganhar ali posição, mas não consegue, porque corre o risco de surgir uma queda a qualquer momento. Ele bem que está ali a tentar ganhar posição e poder estar até, provavelmente, junto dos homens da Lidl Trek, mas estamos já a 1000 metros do sprint. Claro, e vamos já desfazer a dúvida sobre se o Juan Ayuso começa logo ao segundo dia a pôr os rivais contra a parede ou se vão ser os sprinters a salvar os voltistas. Também sprinters não os vejo por aqui. Craig Anderson já está por ali bem posicionado para levar o Ayuso. A NSN não me parece que vá com intenções de ir à procura. Talvez o Fratini, esse sim, está por ali à procura de pontos. São 6, 4 e 2 segundos neste sprint bonificado, que está ali colocado à frente, bem assinalado. E Lamperti também lá está, o camisola amarela também estava junto do lado direito onde os homens da luta Intermarché estão. Cá está a luta. O Vingegaard não poderia estar mais desligado, mas vai haver luta ali entre os homens rápidos e, portanto, vai ser entre os 2 primeiros da classificação geral. Mas o Ayuso não desliga, o Ayuso bem que tenta. O Ayuso vai tentar, mas alguém achava que o Ayuso ia abdicar do sprint. Olha ele a sprintar. Já está, e vai buscar segundos. Não sei se 1, se 2, mas pelo menos 1 vai buscar. E
E o Ivan Romeu também, atenção, Sim, mas porque o Ivan Romeu foi, mas o Ivan Romeu já não chegou a tempo. já não chegou a tempo. Portanto, Lamperti e Frettin parecem-me ser primeiro e segundo. E Ayuso terá ido buscar, não é um segundo, é dois, porque aqui é Claro. dobrar. E o Frettin olhava ali, o Frettin ou o Bright? É que eu acho que é o Bright que vai ali de ver. É o Bright verde, sim, é o Bright. É que o Bright olha ali para o Ayuso como que dizendo, então mas tu também agora sprintas, entras nestas lutas, então isto não é para nós que lutamos pela regularidade. O Ayuso vai a todas. Eu desde que vejo o Ayuso na Lidl Trek, raras vezes vi um ciclista tão motivado numa nova equipa. É inacreditável porque ele vai a tudo. Vai Não sei bem. se- E os sprinters tiveram que puxar dos galões, porque não era um sprint fácil que tivemos aqui pela luta das bonificações. Eu tenho certas dúvidas que mais adiante tratarei de confirmar lá para o mês de julho, que é o mês onde se decidem as temporadas. Há uma corridita importante que se chama Volta à França, onde o Juan Ayuso vai querer estar. E onde já disse que até gostava de estar na luta pelo pódio, que ele vê realista. Não quis esticar-se mais, porque ele também sabe quem tem à frente. Mas eu não sei se esta forma de correr do Juan Ayuso, que é uma forma obviamente que me agrada, porque gosto de ver um ciclista voltista com ambição, mas não sei se esta forma de correr ultra desgastante depois vai ser benéfica a 3 semanas. Também não quer dizer que ele aborde o Tour da mesma forma como está a abordar as provas de uma semana. Mas estou a vê-lo com tanta vontade, Paulo Martins. Às vezes quando os ciclistas têm tanta vontade de fazer tudo e mais alguma coisa, ganhar sprints, ganhar gerais, ganhar camisolas, ganhar etapas, por vezes quando chegam ao objetivo realmente importante da temporada, acabam por pagar esses esforços. Mas cá estará o tempo para nos mostrar se o Ayuso tem razão ou não tem razão. Sim, mas se o calendário que vem a público, que seja só o que ele vá correr, para lá daquilo que já fez neste início de temporada, que foi estar presente na Volta ao Algarve e agora está presente aqui no Paris-Nice, se depois daqui sair para a Volta ao País Basco, que será a próxima corrida no início do mês de Abril, um mês de Abril que vai ter Flash Follow, Liège-Bastogne-Liège, com o espanhol também presente. Depois ele vai correr basicamente o critério do Finet, ou como assim era conhecido anteriormente, para depois estar presente na Volta à França. Não chegará assim com tanto desgaste como poderíamos pensar. Uma coisa era ele estar a correr com regularidade, não fazer estágios de altitude, e lembrando que ele já fez um estágio de altitude antes da Volta ao Algarve. Certamente irá fazer pelo menos mais um, mas acredito que seja 2 estágios de altitude que até ao Tour ainda vai fazer. E eu acho que ele chegará sempre com a frescura necessária, não havendo problemas de saúde, obviamente, porque isso é um problema que afeta sempre os ciclistas quando eles começam a ficar naquela magreza muito limitada e que o organismo, por vezes, uma corrente de ar, qualquer coisa que é o suficiente para se ficar doente. Olha, confirmação do Juan Ayuso no segundo lugar, à frente do Lamperti, Então líder da geral. Então não é 2, é 4 segundos. Que acaba sempre por ser importante, lembrando que ele amanhã vai ter Vasek, Sonderqvist, Craig Anderson, pelo menos falo destes 3, no que toca ao contrarrelógio, sendo ciclistas que andam bem no esforço individual. Para lá dele próprio, não é? Porque a Ayuso também é um especialista. Enfim, 4 segundinhos, já picou o Juan Ayuso a Jonas Vingegaard. Assim, a brincar, já há 4 segundos. E o que sofrem por vezes os ciclistas, para numa etapa de montanha, abrirem 4 segundos sobre os rivais. Portanto, este já corre por conta de Juan Ayuso, a mostrar que quer ganhar o Paris-Nice. Ora, já estamos a 41 km e meio do final. Isto significa que em termos de horas de corrida já vamos para lá das 3 horas e 30. Corrida hoje feita abaixo dos 42 km por hora de média. É provável que ainda cheguemos aos 42 de média, a não ser que o pelotão vá um pouco nesta pasmaceira que agora parece apoderar-se do grupo. Houve atenção para o sprint foi ultrapassado, o Juan Ayuso foi bonificar 4 segundos. Diga-se já agora que o Juan Ayuso, bonificando com estes 4 segundinhos, já provisoriamente sobe ao 5º lugar da classificação geral. Portanto, logo aí também já beneficia.
o Vitor Bright, que ganhou o sprint, foi buscar 6 segundos e com isso está empatado com o Luke Lamperti, porque o Luke Lamperti salvou a geral virtualmente ao bonificar 2 segundinhos. Portanto, temos aqui uma situação que vamos chegar